Olá, que alegria estar ao seu lado, me deliciar de um gostoso cafezinho, começando mais uma edição do programa Café com Leite com o tema Personalidades que Inspiram. Tenho sempre dito aqui, conhecer Sócrates, conhecer Ayrton Senna, conhecer Nelson Mandela, conhecer Leonardo da Vinci, conhecer tantos outros profissionais nos influenciam, nos inspiram de fato pelas suas histórias, pelo seu trabalho, pelo seu nome, né, pelo seu legado que ficou aqui nas nossas vidas. Mas para nós que fazemos o programa Café com Leite, com todo respeito, com todo carinho a essas personalidades, que fiquem aqui de lado, porque nos interessa aqueles que estão próximos da gente. Aqueles que mostram ainda hoje o seu trabalho, aqueles que você pode dar um bom dia, que você pode pegar na mão, aqueles que ainda trabalham de forma árdua, diariamente, dando o seu suor em prol das pessoas, da sociedade. Essas personalidades nós devemos valorizar e devemos, acima de tudo, mostrar a você, querido telespectador, para que você se apaixone, assim como nós que fazemos o programa Café com Leite somos, apaixonados pelas nossas personalidades. Hoje o meu convidado, Dr. Francisco de Assis Figueiredo Barbosa, também conhecido por Dr. Francisco Barbosa, ele vai contar um pouco da sua história, com muito orgulho, está aqui nos estúdios do programa Café com Leite. Dr. Francisco Barbosa, rapaz, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso programa para conversar com a gente e saber da sua história, viu? Fiquei muito feliz quando o senhor aceitou no meu convite, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite seu e da sua empresa, e é com muito orgulho e prazer que eu estou aqui. Não sei se minha vida seria um modelo, um exemplo a ser seguido. Procurei ser um modelo a ser seguido para os meus 3 filhos. Também não sei se consegui, mas o meu desejo era esse, servir de modelo para os meus filhos, e eu copiei para mim mesmo alguns modelos, os modelos de ética e de educação, de estudo, eu copiei nos meus tios, Geraldo Barbosa, e no meu pai, Walter Barbosa. E o modelo de honra e dignidade da minha mãe, que mês que entra fará 90 anos de vida. Que maravilha, né? Que bom. Então foi isso a minha vida aqui em Juazeiro. Nada mais do que uma brilhante inspiração que você teve dos seus filhos, dos seus pais e tios, né? E consequentemente os deixou para os seus filhos, os deixa, né? Para os seus filhos. Então eu acho que essa é o foco principal do nosso programa. Dizer com orgulho, dizer com carinho, dizer com ênfase, como você usou a expressão, seus filhos e seus pais, seus familiares, isso é a essência de tudo. Não é, doutor Barbosa? Eu acho que caminho é esse aí. Por isso que eu tenho dito aqui sempre no programa. Essas são as personalidades em vida, que está aqui pertinho da gente, né? Mas me diga uma coisa, profissional de saúde, médico, há quantos anos? Olha, eu concluí medicina no dia 20 de dezembro de 75. 25 no ginásio mais Roberto 20... Paulo Sarazate, em Fortaleza. 46 anos. 47 agora em dezembro. 47, tem razão, que bom. 47 anos de história, quantas vidas, né? Você não já cuidou? Já. Que experiência. Me diga uma coisa, 75, então você começou a estudar lá em 70, por aí? Cheguei em Fortaleza em 69, em fevereiro de 69. Cursei o 2º ano científico no Colégio Castelo, fiz vestibular e por aí vai. Quantos anos você tinha? 6 anos de faculdade, né? Não, mas quantos anos de idade? Sim, eu tinha 17 anos, 17, incompletos. Faria em maio e saí daqui em fevereiro. Antes disso você fez alguma coisa? Ah, muito. Aos 12 anos eu era contínuo da Rádio Progresso. Olha aí. Aos 13 anos eu era bancário do Banco do Juazeiro. E estudava no Salesiano toda manhã. Dava aula na Escola de Comércio à noite e de 12 às 6 da noite trabalhava no Banco do Juazeiro.
Eu tinha os Mas para isso entre 12 e 17 anos. 12, 16 anos. Dava 3 expedientes. Vamos lá, vamos repetir aqui. Você foi contínuo da Rádio Progresso. Rádio Progresso. Saiu de lá. Saí de lá e fui professor da Escola do Comércio. Professor da Escola do Comércio à noite. E de tarde, bancário do Banco do Juazeiro. Banco do Juazeiro, que atualmente, recentemente era o BIC. É o BIC. O BIC, né? E pela manhã estudava no Estudava no colégio Salesiano, de 7 às 12 horas. Mas, Almoçava em pé. Em 60 e alguma coisa por ali. 64, 65. É. Me diga uma coisa. E seu pai tinha recurso suficiente para... Meu pai, quando casou, não tinha absolutamente nada. Nenhuma formação educacional, nem nada. Ele foi ser sapateiro, depois foi ser ourives, na rua São Paulo, que era uma rua cheia de ourives. E eu nasci nessa pobreza. Nasci numa cama, numa coivara, que é uma cama feita de varas e coberta com qualquer coisa. Mas ele era do empreendedorismo incrível e foi superando cada fase de vida. Fez concurso para o IBGE, passou, aí a coisa mudou. Funcionário público, naquela época, gozava de um bom prestígio porque tinha um salário fixo. Salário fixo. E ele, como sapateiro e ourives, não tinha condição. E não era a praia dele, era a praia e comércio de minha mãe. Mas meu pai sempre teve tendência para intelectual. Muito bem. Desculpa a falsa modéstia. Não, mas eu conheci seu pai e não nessa época, né? Já bem aqui mais na frente, ele ainda era servidor público do IBGE aqui na rua Clóvis Bevilacqua, ali no centro de Juazeiro, né? Tive a honra de conhecê-lo e tê-lo na minha relação de amigos. E é interessante essa história, porque quando a gente faz essa retrospectiva para 69, não era muito comum. Tem algum médico na sua família nessa época? De jeito nenhum. Minha família só tinha uma pessoa da área de saúde, que era Geraldo Barbosa, que foi um dos primeiros dentistas. Geraldo Menezes Barbosa. Era o primeiro dentista de Juazeiro. Era o meu pai social, meu inspirador. E meu pai biológico é Walter Barbosa, irmão dele. Muito bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Inclusive, quando eu comecei esse programa em 2012, um dos meus primeiros convidados foi Geraldo Menezes Barbosa. Tive a honra de tê-lo no meu programa. Geraldo era tudo, né? Dentista, escritor, professor, pesquisador da história de Juazeiro, viveu a história de Juazeiro, escrevia crônica com muita proeficiência. Em 47, 48, ele escrevia crônicas para o Centro Regional de Publicidade, que era o único meio de comunicação que existia em Juazeiro. Em Juazeiro do Norte, ele já começou, né, com isso. Era uma referência, Era uma referência, né? Sem dúvida. Que legal. Estou conversando aqui com o médico Dr. Francisco Barbosa, conhecendo um pouco sobre sua história. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Há um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir um produto ou serviço, ele vai lembrar de você. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a rede de ótica Santa Isabel. Rapaz, então, como referência na área de saúde, você só tinha Dr. Geraldo Menezes Barbosa. Bom. Mas eu te pergunto, você se inspirava em alguém, você gostava de alguém na área de saúde que foi estudar medicina? O que te levou a estudar medicina? Apenas a necessidade de servir a minha comunidade de pesquisa. Eu sempre gostava muito de fazer pesquisa. Eu, quando adolescente, pesquisava em rato, em formiga, e eu gostava muito de observar. Não tive nenhum médico que me influenciasse aqui em Juazeiro. Certo. Quando eu entrei na faculdade de medicina, não. Aí eu tive vários médicos que eu me inspirei. Eu me inspirei muito. Me inspirei muito em Fortaleza com alguns médicos professores. Mas já estava estudando, Já estava tendente. na faculdade. Mas aí, alguma coisa lhe convidou a fazer medicina. Foram esses estudos? Atender ao povo, que eu gosto muito de trabalhar com o povo, e pesquisar, e observar o fato social e o fato científico. Em faculdade de medicina? Tinha em Fortaleza? Só Fortaleza, Recife? Não, Fortaleza. Só existia duas faculdades que a gente poderia frequentar.
Fortaleza, que tinha uma única faculdade do meu tempo, e Recife, que tinha 2 faculdades. Para mim, sob o ponto de vista econômico, foi mais fácil ir para Fortaleza. Recife era muito mais caro, tudo. E não era fácil não, né? De jeito nenhum. Imagine em 75 para ir para Fortaleza, já era difícil. Imagine estudar medicina. Ir para Fortaleza, eu saía daqui 3, 4 horas da manhã de trem, e se não atrasasse, chegava às 10 da noite em Fortaleza, e sempre atrasava. Sempre atrasado. Chegava sempre com 24 horas de viagem, daqui para Fortaleza de trem. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Valeu a pena. Valeu, tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Já disse o poeta, né? Valeu demais, valeu demais. Tudo na minha vida foi providencial, foi Deus que botou e que valeu muito a pena. Faria de novo? Tudo, não mudava nada. Luiz Gonzaga diz numa música que ele voltaria a ser o mesmo Luiz Gonzaga, do Exu, com o mesmo pai, com a mesma mãe. Eu não mudaria também nada, não me arrependo de nada. Como diz Edith Biar, numa das suas canções. Muito bem. Eu não me arrependo de nada do que fiz. Se pequei, se errei, se acertei, se brilhei, se me escureci, não me arrependo de nada. Absolutamente nada. Que bom. Eu lhe pergunto, durante o período da faculdade, 5 anos, 6? 6 anos. 6 anos. Mãe de tarde. O dia inteiro. Naquela época já era o dia inteiro, né? Teve algum fato lá na faculdade que você lembra, assim, ainda que foi triste? E um que foi, assim, que lhe deixou mais interessado em estudar? Triste porque você disse, isso aqui eu não consigo atingir, ou é difícil para mim. E feliz porque consegui atingir esse objetivo. Em Fortaleza, eu me encontrei com um médico daqui de Juazeiro, chamado Ginefrides Matos. Ele era dos Matos de Juazeiro, uma família tradicional, e ele era chefe do plantão da assistência municipal, hoje IJF. E ele me convidou e eu me enxeri para dar plantão com ele aos domingos. Eu estava lá com ele, conversando, quando chegou uma paciente acidentada, que houve um acidente de trânsito, e ele ficou olhando. Passou outro carro em alta velocidade e levou as 2 poupanças do paciente. Ficou só os 2 ossos espiculados para fora. E o paciente chegou chocado, muito mal, sem a poupança, sem as 2 poupanças. E isso me chamou muita atenção. Logicamente, horas depois ele morreu. Isso foi o que mais me chocou, logo eu no 2º ano de medicina. Me chocou. Mas outras coisas me chocaram. Mas tudo eu acho como normal, porque tudo que ocorre com uma pessoa humana é porque é do próprio da humanidade. Sim, sim. O que ocorre com um cachorro, com um elefante, é do cachorro e do elefante. O que ocorre comigo como homem é porque é próprio da minha humanidade. Tá certo, tá certo. E durante, isso foi um fato que lhe chocou. E algum momento assim de alegria, foi ele ter aceito você? Sem dúvida, doutor Ginefrides Matos. Sem dúvida. Mas a minha vida na faculdade foi cheia de alegria. Cheia de alegria. Cada plantão era uma alegria, cada prova era uma alegria. E eu, como era estudante probes, de noite eu dava aula. Dava aula toda noite, de 6h30 às 10h30 da noite. No intervalo de uma aula e outra, eu tomava um lanche, mas de segunda a sexta eu dava aula de química em cursinho. Que era para ganhar... Que era para ganhar o dinheiro, para comprar o livro, para sair com a namorada, para pagar a prestação do carro e tudo mais. Muito bem, tá certo. Quer dizer, não era tão fácil, não, né? Dificílimo, dificílimo. Muito difícil. Mas confesso que vivi e que venci. Graças a Deus. E estamos aqui contando essa história. Eu acho que o bom é isso. O bom é isso. O confortável são os detalhes, os vencimentos que você consegue, os êxitos que você consegue extrair daquela sua função, daqueles seus estudos, daquela sua luta, né? Porque se imagina, doutor Francisco Barbosa, um médico assim, tal, estudou e é simples, é fácil, tem paciente, tem isso, tem aquilo, mas não sabe de onde veio, não sabe o que passou, né? Como você disse, teve muito momento de alegria, mas também as dificuldades, né? Porque o dia inteiro naquela época, a alimentação era difícil, o transporte era difícil, tudo era muito difícil. Quer dizer, tinha que trabalhar à noite também para... Eu almoçava no restaurante universitário. No restaurante universitário de Fortaleza. Que era o CEL, Centro dos Estudantes Universitários. Todo dia almoçava lá. E de tarde jantava na maternidade escola. Eu jantava lá, que era uma sopa
A gente dizia que era sopa de placenta. Dava as placentas todo dia, fazia uma sopa pra gente. E ficar Foi muito difícil. Que bom. Mas que eu bom. comecei a ganhar algum dinheiro, porque eu lecionava em cursinho, e já no terceiro, quarto ano já tinha algum dinheiro que troquei de carro. Olha aí. Troquei de carro. Mas olha só, as pessoas, o objetivo desse nosso programa é mostrar às pessoas que tudo tem as suas dificuldades. Quer dizer, você passava o dia inteiro na faculdade, saía às 6, 6h30 correndo para o cursinho para dar aula, chegava em casa 10, 11 horas da noite, para no outro dia 11h30, né? Para no outro dia 6 horas já ter que estar de pé tomando café para ir para a faculdade. São esses percursos de domingo a domingo que as pessoas precisam entender. Porque hoje querem as coisas muito fáceis, né? Estou conversando aqui com o médico Dr. Francisco Barbosa, contando um pouco sobre sua história de vida. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Há um ditado que diz que não é visto, não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir um produto ou serviço, ele vai lembrar de você. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo, do nosso querido Tico, que era irmão fiel do seu pai, né? Tico de Souza. Tico é a parte social da Cajuína. Sim. A parte laborativa era José Amâncio de Souza. Exatamente. Os dois, muito amigos da nossa família desde 54, quando eles chegaram de Brejo Santo. Sim. E tanto Tico como o Zé eram nossos grandes amigos. Zé é como se fosse um irmão de papai. E Tico como se fosse um filho. Outro irmão, outro filho. Eu lembro demais. Foram muitos amigos. Inclusive, essa amizade de Tico passou para mim. E eu faço parte com ele de um grupo de seresta chamado Luar do Sertão. Olha aí, que maravilha. Gente muito boa. E mais? Então, depois vamos tomar água mineral São Geraldo? Ok. Né? Em homenagem ao nosso querido Tico e ao nosso querido Zé Amâncio, né? Que nos deixou. E Dona Tarsila, né? São os três juntos, né, Dona Tarsila? São Tarsila, Zé, Chico e tem mais dois. Tinha a Dona Duas Terezinha, senhoras, me parece, uma que é freira. Uma que é Terezinha, irmã Terezinha. Irmã Terezinha. E uma que negociava com um artigo de noivas. Que ainda tem a loja ali, Casa das Noivas, né? Casa das Noivas. Vamos tomar um cafezinho? Vamos, esse café não tem nome não, não é São Geraldo não. Mas é especial, viu? Só para os meus convidados. Quer conhecer um pouco mais sobre a história de vida desse brilhante inspirador, Dr. Francisco Barbosa? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Personalidades que inspiram é o tema do nosso programa e o meu convidado é o médico Dr. Francisco de Assis Figueiredo Barbosa, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, contando um pouco da sua história. Diga-se de passagem, uma referência para aqueles que o admiram e para aqueles que querem, desejam estudar medicina e, acima de tudo, não apenas medicina, mas que seja uma referência nos desejos e vontades daquilo que você deseja fazer, em qualquer área, qualquer esfera, o que você almeja para a sua vida. Essas são as referências que nós devemos mostrar a cada dia aqui no nosso programa e vamos continuar durante alguns dias da nossa temporada. Você, telespectador, precisa também ter conhecimento da Lei de Certificação Digital. Faça o seu certificado digital A1, A3, SPF, SNPJ de forma rápida e segura, com os melhores preços da região. É só ligar 3312-5500, agendar com minha amiga Doris e fazer o seu certificado. É rápido, como já falei. Ou você se dirige à Rua Delmiro Gouveia 163 e faz o seu certificado tranquilo. Olha, ela só tem uma conversinha, viu? Diz que é rapidinho, mas você termina se envolvendo, tomando um cafezinho e passa meia hora conversando. Mas o tempo para você fazer o seu certificado é 5 minutinhos. Isso eu garanto, com os melhores preços da região. Lei de Certificação Digital. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Há um ditado que diz que não é visto, não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir um produto ou serviço, ele vai lembrar de você. Inclusive,
Um grande abraço a todos que fazem a Pano é Bom, Pão Nosso. Doutor Barbosa, doutor Francisco Barbosa. Me diga uma coisa, terminou em 75, né? Ficou lá em Fortaleza fazendo uns estágios, trabalhando e ganhando dinheiro, e eu venho embora para Juazeiro. Foi, eu fiquei fazendo R1, que é residência em pneumologia, no Hospital de Messejana, dando aula de química e aqui e acolá algum plantão. Aí me casei. Lá mesmo. Lá mesmo. Depois do casamento, eu fiquei com a ideia fixa de ficar em Juazeiro. Perdão, Fortaleza. Morar lá, já tinha uma casinha, já tinha esposa, já tinha empregos bons. Mas de Geraldo Menezes Barbosa, foi lá e disse que o meu lugar era aqui em Juazeiro. E eu coloquei em reunião com ele uma série de graves dificuldades para eu vir para cá. E a cada dificuldade grave, importante que eu coloquei, ele rebatia e resolveu. E resolveu todas as grandes dificuldades. Que todas essas nada mais é do que problema econômico. Problema de plantão, você vai dar plantão no São Lucas, eu arranjo com Mauro. Problema de atendimento, eu arranjo um contrato do Estado para você. E tudo que eu botava, ele... uma casa para você, eu arranjo a casa para você, se você não puder pagar, eu pago. Aí ele me trouxe para cá e eu vim. Quando? Na Semana Santa de 76. Maio, mais ou menos, 76. Então foi logo um ano depois, né? Um ano depois, ou menos de um ano. Aí vim para cá, dei plantão no São Lucas durante 25 anos, segunda, quarta e No sexta, São Lucas? 24 horas, sim. O São Lucas era um hospital geral. Sim, de referência, tudo, né? de referência. Pegava tudo. Eu não sei se eu devo contar, mas eu fiz a minha residência em pneumologia. É a ciência que eu estudo o pulmão. Certo. E quando eu cheguei no Hospital São Lucas, na sexta-feira santa, o primeiro caso que eu me deparei foi um homem castrado da cidade de Caririaçu. Nunca tinha visto isso, nem em livro. Aí eu fui atrás dos cirurgiões velhos, estavam todos em Recife, passando a Semana Santa. De tal maneira que num raio de 40 quilômetros eu era o único médico. Chamei meu primo Everardo, que era anestesista, e fui suturando aonde sangrava. E foi o meu batismo de fogo introdutório aqui no Hospital São Lucas e da comunidade de Juazeiro. Daí vieram os mais diversos casos, né? E cada caso é um aprendizado. Cada caso é um aprendizado. Se você souber documentar com a cabeça, ver, estudar e pesquisar, cada caso é um caso que você tem muito que aprender. Se você vê aquilo como uma coisa normal, passar sem voltar a pensar sobre aquilo, você não gera aprendizado. Nenhum aprendizado. Muito não bem. gera. Você fazia referência pós-faculdade com a relação aos seus estudos na época, antes de estudar medicina, porque você me disse no bloco anterior que quando jovem gostava de verificar os animaizinhos, né, os insetos, estudar, ser um cientista na hora. Isso te lembrava aquela época, te levava àquele momento? Não, porque agora você estava com a realidade, estava com o ser humano, né? Mas são duas coisas diferentes. Eu operava, quando adolescente, ratos brancos. Eu pegava um animalzinho com o pé quebrado, engessava com palito de fósforo e não sei o quê. Era tudo de uma maneira muito empírica, sem nenhum raciocínio. Já a experiência da faculdade era uma coisa científica, conduzida por professores e que geralmente dava excelentes resultados. Não, mas a pergunta é voltada para a questão do desejo, da vontade que você tinha à época, né? Que ali você estava na prática da realidade. Da realidade. Né? Eu gostava muito de fazer pesquisa em seres vivos. Muito, 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 muito. 45 anos atrás, mais ou menos, você fez a especialidade em pneumologia. Foi. Né? Era comum fazer especialidade ou se estudava? Não, porque era hoje... raríssimo fazer especialidade. Os colegas meus foram fazer em São Paulo, no Rio e nos Estados Unidos. Eu, como não tinha condições de sair do Ceará, iniciei no Hospital de Messejana, que era um hospital de referência em cardiologia e pneumologia, no Hospital de Messejana de Fortaleza.
Por que isso? Porque hoje o médico tem profissionais recentes que estuda o braço direito, a mão direita, o dedo mindinho, o dedo, né? Não tem assim. E a época, se não me falha a memória, o estudo era mais extenso. Olha, Mesmo no que diz respeito à qualificação, né? Os meus colegas hoje, é como você diz, é só da mão esquerda, só do olho esquerdo, só faz córnea, só faz lente de contato, só faz medicina estética. Isso é uma exigência da contemporaneidade. Sim, é o tempo que pede que seja assim. Nós vivemos numa sociedade capitalista e não existe regime melhor do que o regime capitalista, apesar de todos os pecados, mas isso é uma resposta da medicina a sistema capitalista. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho que quem adoece é o corpo, é a pessoa, é o todo. Não existe um coração doente, nem um fígado, nem um pulmão. Adoece a pessoa como todo. É uma visão holística da pessoa humana. Não sou contra de maneira nenhuma os especialistas. Mas os especialistas deveriam ser 20% a 30%. Imagina, uma pirâmide, eles ficavam aqui para resolver os problemas mais graves, mais difíceis, mais complicados. A base da pirâmide e o meio da pirâmide devia ser os médicos generalistas, os médicos que conhecem o problema da família, que sabem tratar uma asma ou uma insuficiência cardíaca, que não sabe fazer um transplante, mandaria para o colega que sabe. Sim, sim. Hoje, o médico já sai da faculdade com a subespecialidade. Faço só arritmia cardíaca, nada de cardiologia, só arritmia. Só arritmia. Faço só a gravidez de risco. Não condeno, eu não estou condenando, eu elogio esse paciente, esses colegas, elogios. Mas isso é em detrimento do sistema capitalista, que dividiu o trabalho médico assim. Eu sou contra, mas não sou eu quem vou atirar uma pedra e dizer que isso é errado de jeito nenhum. Com certeza. Eu acho que a grande maioria dos médicos devem ser generalistas. E medicina é uma mulher para o homem ou um homem para a mulher. Você tem de dar assistência a ela, como dá o esposo da assistência à esposa em todos os sentidos. Senão, você será um médico marginal. Marginal quer dizer, fora do contexto, não é marginal ladrão não. Sim. Marginal é fora do contexto, a margem do processo. Sim, sim. Marginal que eu estou dizendo é a margem do processo social. Sim. Não é marginal ladrão não. A margem do processo. Cuidado, né? Cuidado. Né? Estou conversando aqui com o médico Dr. Francisco Barbosa, sabendo um pouco da sua história. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Há um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir um produto ou serviço, ele vai lembrar de você. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília vidros temperados. Doutor Francisco Barbosa, chegando no Juazeiro, é comum, você tinha todos os suportes. Tinha um plantão, tinha talvez do estado aí, que ele conseguiu, tinha onde morar, mas não tinha paciente. Tinha clínica? Eu acho que eu fui diferente. No primeiro dia que eu cheguei, Geraldo Barbosa já veio escondido de mim com o meu credenciamento do INAMPS. Sim. Isso eu tinha direito a atender 16 pacientes por dia no meu consultório. Olha aí, já começou. Que dava esse dinheiro para pagar aluguel da casa e comer. Certo. E alimentar. Então o Titi Geraldo disse: pronto, você já está credenciado pelo INPS, vai atender 16 pacientes e vai ganhar 4 mil e não sei o que, não sei a unidade monetária da época. Mas Titi, eu não tenho consultório. Você não tinha, mas aqui atrás do meu já está pronto. Está pronto, é só você botar o ar-condicionado, mas o resto. E o pagamento? Você me paga depois. Ainda estou devendo a ele. Ainda está devendo a ele. Ele morreu e você me paga depois. Eu atendi 4 anos nos fundos do consultório do meu tio e padrinho, Geraldo Barbosa. Geraldo Menezes Barbosa, que bom. Aí atendi lá. Atendi 16 pessoas, era de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Quer dizer, tudo isso lhe trouxe uma influência, um desejo, uma vontade de cada vez mais atender as pessoas, porque medicina precisa ter um lado muito humano, né? Muito sentimental para gostar daquilo que faz, né, doutor?
tem de ter um lado sentimental, tem de se desprender, não pode pensar somente em dinheiro. Eu adoro dinheiro, eu gosto de dinheiro, mas não é o elemento principal. Se o colega for pensar, fazer medicina para enriquecer rapidamente, nem ele enriquece e muito menos rapidamente. Um médico bem-sucedido, ele tem dinheiro para viver relativamente bem, trocar um carro de 3 ou 4 anos. É isso. É uma classe média alta, mas ele não enriquece. Se o médico enriquece é porque ele é empresário, concomitantemente com a medicina. Certo. Mas a medicina em si não dá para enriquecer. Dá para se ter uma vida boa. Boa, vida social. E sem boa. citar nomes, você lembra de algum fato, quando atendia no consultório, assim, que lhe chamou a atenção? Alguém que veio, eu acho muito legal, eu acho que alguém faz isso, eu não sei, de chegar e te agradecer que um filho foi curado, que foi tratado pelo senhor, ou a própria pessoa. Fatos dessa natureza que eu acho que isso é a gratidão, né, pelo serviço prestado. Ah, é frequente demais. Frequente demais. Frequente. Eu ando a cavalo nas luas cheias no meu sítio. E toda sexta-feira, na lua cheia, escolho uma região para ir. 2, 3 horas a cavalo. E uma das vezes, passando numa casinha às 8 da noite, cumprimentei a senhora, e ela disse, doutor Francisco Barbosa, eu digo, desça. Aí eu desci, tomei um cafezinho, e ela chamou o menino, e disse, olha, esse menino foi o senhor que fez o parto. E logo depois que ele nasceu, ele não fez cocô. E o senhor salvou ele, que ele estava todo empado, se o cocô sair. É uma doença que o ânus fica fechado, selado, totalmente selado. Você pega a ponta de um termômetro, faz assim, roda no ânus e tira aquela pelinha, que é como se fosse uma pelinha de ovo. E as peles saem abundantemente e o menino fica bom. Só isso. Olha. E eu me lembrei desse caso. Era um rapaz já de uns 15, 20 anos. Mas fatos como esse é todo dia. Especialmente aqueles médicos que trabalham em emergência, que trabalham em hospital e que se dedicam à medicina de corpo e alma. Gratificante isso, né? Demais, demais. Você fez sem pensar e 15 anos depois uma mulher vai... É. E hoje, ali talvez um fato até comum para você, que como você disse, diariamente isso acontece, né? Então, mas é um ato comum da sua função, né? É simples, talvez. Para mim, um absurdo. Absurdo que eu digo na sua dimensão. Mas para você é um fato corriqueiro, talvez. Mas olha quão essa pessoa ficou feliz, a mãe, né? Por salvar a vida, porque salvou a vida, né? Ah, sem dúvida. Essa criança estava correndo risco de óbito, né? Sem dúvida. Então, pequenos atos dessa natureza, olha a família, quantas pessoas estão envolvidas no processo de felicidade por um ato tão pequeno para você, para eles, dimensionado, né? Então, eu acho que isso aí é gratificante para exercer a profissão, né? E tem de ter uma base, a pessoa tem de ter uma base psicológica e social. A minha base psicológica e social foi fornecida pelo meu pai, minha mãe e pelos meus tios, os Menezes Barbosa. Todos tiveram uma participação na minha formação. Quando eu era criança, nós não tínhamos pai nem mãe. Todos os tios eram pai e todas as tias eram mãe. E a gente ia para casa de todo mundo como se aquilo fosse uma extensão da casa. Tudo era mãe, tudo era mãe. É como se fosse a educação espartana. Tudo era mãe, tudo era pai. Todos reclamavam, todos davam palpite e ninguém ficava com raiva. Tá certo. Hoje, se der o palpite, a casa cai. A casa cai, né? Estou conversando aqui com o médico Dr. Francisco Barbosa, conhecendo um pouco da sua história. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Há um ditado que diz que não é visto, não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir um produto ou serviço, ele vai lembrar de você. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Doutor, vamos tomar mais uma água? Vamos. Por favor. Água mineral São Geraldo, Cajuína São Geraldo.
que inclusive tinha um programa do Rotary na Rádio Progresso, que era patrocinado pela Cajuína São Geraldo, que era apresentado, se não me falha a memória, um dos criadores desse programa foi Tico de Souza e Walter Menezes Barbosa. Eu fui várias vezes nesse programa. Era Tico de Souza e o genro dele, que é advogado e trabalha na... Ele é quem me entrevistava, casado com a filha de Tico de Souza, não me lembro o nome. Não me recordo o nome dele, não. Mas eu fui. É Passarela, não sei do que, Passarela. Vamos tomar mais um cafezinho? Do Rotary, né? Era. Quer conhecer um pouco mais sobre a história do Dr. Francisco de Assis Figueiredo Barbosa? Continue ligado. Nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Como tenho dito aqui no nosso programa, não adianta você analisar, pesquisar, estudar e se inspirar nas personalidades que não estão aqui em nosso meio. Até porque, como sempre tenho dito, tem os seus valores, tem os nossos respeitos. E eu preciso aqui também tirar o chapéu para essas pessoas que passaram aqui e deixaram o seu legado, né? Mas o nosso destaque é voltado para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que nós temos a honra, a alegria de tê-los na nossa relação de amigos, as pessoas que nós podemos estar próximas, as pessoas que têm uma certa referência pelo exercício da sua atividade, né? Por que está aonde está, diante de uma luta, de um trabalho árduo, né? Então tudo isso são as razões que nos inspiram. E eis o motivo de convidar o nosso amigo Dr. Francisco Barbosa para contribuir com o nosso programa. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Há um ditado que diz que não é visto, não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir um produto ou serviço, ele vai lembrar de você. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri, gente, que coopera, cresce. Meu amigo Dr. Francisco Barbosa, olha, nós estamos vivendo momentos assim bem, digamos, atuais no que diz respeito à tecnologia, né? Em 75, um exame, por exemplo, de imagem, exame de sangue, só tinha exame de sangue, de fezes e de urina, né? Se não me falha a memória, 75. E hoje tem uma diversificação muito extensa nos exames laboratoriais, né? Então, eu te pergunto, houve alguma mudança, alguma melhora para o desenvolvimento do profissional de saúde? Essa pergunta tem duas respostas. Se você for filtrar os exames que realmente interessam, os exames modernos são poucos. Mas, repito, nós vivemos numa sociedade capitalista e que a base principal do sistema capitalista, e é o melhor sistema que existe de governo, é a circulação do dinheiro. Quanto mais circular, melhor é para o sistema. O dinheiro é o azeite do sistema capitalista. Então, muitos exames são desnecessários ou redundantes, mas a grande maioria são importantes para o diagnóstico das doenças, para o tratamento, para o acompanhamento do doente e para os atos cirúrgicos. Importantíssimo. Eu tenho certeza que quando eu me formei, muitas pessoas morriam por atraso total da medicina. Olha, pequenas coisas na medicina, como vacinação, Bolsa Família, higiene, sanitário, água potável, eletricidade e internet na residência de cada pessoa, saneamento básico, isso reduz em 50% ou mais as doenças que causam morte. A água contaminada é uma das grandes causadoras de morte, especialmente em crianças. Quando eu era pequeno em Juazeiro, na época das chuvas, a gente via de tarde 10, 15 caixões de anjo transitando pela rua Padre Cícero para enterrar no cemitério. Hoje a mortalidade infantil reduziu muito, mas muito mesmo. E o número de anos de vida está aumentando.
No Brasil, nós vivemos em média, 75 anos. E se você for para o sul do país, esse número aumenta. Se você for para os sertões nordestinos, esse número diminui. Mas nós estamos melhorando muito. No ano que eu nasci, em 1950, o homem vivia 45 anos em média. Então existe coisa boa da medicina, existe coisa boa a comemorar. A tecnologia ajuda muito. Mas compete ao médico saber se aquela tecnologia é benéfica, é útil, tem uma relação custo-benefício boa para o paciente. Senão, a gente corre o risco de entrar numa ciranda financeira de beneficiar os capitais nacionais ou não. Você falou aí num ponto que eu achei de extrema importância e precisa ser levantado aqui também, essa questão da vacinação, da vacina. Diante desse momento, a vacina é um instrumento, deve ser aceito por todos? A vacinação deve ser obrigada. Deveria ser obrigada, obrigada. Né? Obrigada. Como é feio você ir com a polícia e levar, você coage de outra maneira. Sim. Por exemplo, o empresário Leite só paga o 13º se o tiver a carteira de funcionário vacinação. trazer o cartão de vacinação. Tá certo, tá O prefeito municipal de Juazeiro só paga o 13º com cartão de vacinação. Eu não sei se isso tem base legal, porque eu não sou jurista, não sou advogado, mas seria uma boa. Não, mas o Rio de Janeiro já fez, o Ceará está fazendo também para o servidor público do Estado. Tem uma lei na Assembleia para aprovar que se você não tiver a carteira de vacinação, você não entra no trabalho. Tá certo. Está certíssimo, Tá certíssimo, concordo. né? Olha, diante do óbvio, aumentou a vacinação, a curva de morte está despencando exponencialmente no Brasil. Sim. Que existe algumas pessoas que morreram vacinadas, é lógico. A medicina, a vacina não é a saída única, não. Mas é a melhor. Mas dá uma cobertura de 90%. Sim. Dá uma cobertura de 90%. Quem se vacinou pode morrer. Às vezes, eu vou preservar o nome, mas uma grande autoridade do mundo artístico morreu com as 2 doses, mas ele tinha diabetes, ele tinha hipertensão e era nefropata. Então, essas doenças, talvez, somado, mataram mais do que a Covid. Então, a vacina não tem saída. Não tem saída sem a vacinação. Tá certo, tá Não certo. tem. Isso eu sempre tenho perguntado aos profissionais de saúde e a tendência é essa. Isso é para aquelas pessoas que não querem se vacinar, viu? Fica o recado, né? Doutor, agora, indo ainda lá no primeiro bloco, o senhor falou que uma das coisas que mais lhe conforta é a relação com a sua família, o legado que você deixa para os seus filhos, né? Que não deixa de ficar para as outras pessoas. Você ser médico, você deixar o seu legado, você ser um bom profissional de saúde, o senhor acha que é influência para terceiros, para outras pessoas que desejam estudar medicina? Olha, veja bem, eu acho que as pessoas humanas hoje não são mais referência para ninguém. O referência é a internet, é o celular, é a mídia, que eles vão se mirar nesse povo. Infelizmente, eu digo. Se mirar numa pessoa humana, tomar como exemplo, jamais. Eu me esqueci de dizer que eu fui professor de Química durante muitos anos. E meu professor de Química, que eu mais me mirei, foi o Dr. Santana. Não esse Santana político, que é meu primo, e eu admiro e quero muito bem. Mas o tio dele, era Santana também, era tio dele, tinha uma farmácia aqui, foi meu professor de Química no Salesiano. Eu me inspirei nele. Mas hoje não há nenhuma inspiração. Os filhos não se inspiram nos pais, nem nas mães, as filhas, e vão se inspirar nos modelos da televisão, das novelas. Não tem mais, erradamente, às vezes até numa pessoa de má conduta. Eu vejo assim. Eu não sei se é um pessimismo exagerado meu, mas não tem mais aqueles modelos, não. Aqueles modelos de santidade, aqueles paradigmas que as pessoas podiam se inspirar e vir a ser um bom profissional. Mas se não, você tem 2 filhos médicos e uma farmacêutica, é isso? Elas se inspiraram em você? Com certeza.
Então, eu estou me contradizendo, né? Com certeza. Mas, assim, a pergunta primeira foi em relação à sociedade de um modo geral, De modo né? geral, E seus filhos têm uma relação de família, pai e filho, então há uma relação mais íntima, né? Então, o espelho do pai é sempre, ou da mãe, é sempre um rumo a ser tomado. Então, eu acho que você foi, por ser um profissional que é brilhante no desempenho das suas atividades, eu acho que nada mais justo do que ser uma influência para seus filhos. Eu acho que eu fui, eu acho que eu influenciei com o exemplo, que é uma exceção. É uma exceção. Que é uma exceção. Que é uma exceção, né? É. Mas é porque eles também estudaram há tempos atrás, não foi hoje, né? Então, estou conversando aqui com o médico doutor Francisco Barbosa, contando um pouquinho da sua história, que olha, para você diz que hoje não é referência porque você gosta da internet. Pense nisso. Eu tenho as minhas dúvidas, viu? Estaria eu sim me espelhando num brilhante profissional que é doutor Francisco Barbosa, dentre outros que já passaram aqui no nosso programa, como cidadão, como profissional, no nosso exemplo aqui, como profissional, acima de tudo, respeitado, desenvolve suas funções, suas atividades com maestria, com competência. Não é à toa que com seus jovens 70 anos aí, né? Porque de 50 para cá, 70, né? Ainda está ativamente trabalhando diariamente. Isso é que nos orgulha de ter homens como esse no nosso meio, no nosso seio social. Que maravilha! Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Há um ditado que diz que não é visto, não é lembrado. Quando o consumidor precisar adquirir um produto ou serviço, ele vai lembrar de você. Inclusive, vou deixar aqui o meu abraço para todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Doutor Barbosa, eu puxei um pouquinho para os seus filhos, doutor Thales, doutora Neila e Manuele. E? Manuele. Manuela é porque ela é farmacêutica, né? É. Muito bem. Olha, eu tive conversando com elas e eu não encontrei esse depoimento deles dizendo que se espelharam em você, não. Você sabia disso? Não. Sabia não, né? Pois olha, eu conversei com eles esta semana e não foi bem isso que eu escutei, não. Vamos ver. Dr. Francisco Barbosa é meu avô que tenho muito orgulho. Minha vida toda almocei pelo menos 2 vezes em sua casa, recebendo seu amor. Além de um ótimo doutor, é um maravilhoso autor. Te amo. Oi, eu sou Enzo, neto do Dr. Francisco Barbosa. Estou gravando esse vídeo para dizer que ele é um ótimo avô, um ótimo doutor e que eu tenho muito orgulho de quem ele é. Eu não poderia ter um avô melhor. O que falar do meu pai? Meu pai é uma pessoa maravilhosa, é um pai dedicado, amante da família, sempre procura fazer de tudo para estar passando tudo o que ele é, integridade, um bom profissional, que se dedique, que trabalhe com amor. E foi um pai sempre muito presente, um pai que só passou amor e carinho para toda a família. Te amo, pai. Olá, Leite, olá, papai. Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui de que o senhor é uma grande pessoa, um grande ser humano, um coração enorme, cheio, repleto de amor e um médico maravilhoso, tanto que nos inspirou a mim, meu irmão, e também até a minha irmã a trabalharmos na área da saúde e tentar, né, seguir os seus passos grandiosos e deslumbrantes. Foi o Senhor que ensinou a gente como tratar um ser humano, foi o Senhor que nos ensinou também como viver e amar a medicina. E assim nós seguimos graças a seu exemplo. Então, eu queria deixar registrado aqui todo o meu amor e toda a minha admiração pelo Senhor. Um beijo enorme e um beijo para você, Leite, também. Olá, um grande abraço a todos, especialmente aí ao meu amigo Leite. E eu queria passar nesse vídeo uma homenagem a meu pai, aquela pessoa que é nosso líder na medicina e que nos inspira
no modo operante da nossa profissão, e todos nós, seus filhos médicos, seguimos mais ou menos a linha de raciocínio clínico dele, o modo operante, da forma que consegue tocar seus pacientes, a forma que consegue conduzir o raciocínio e o acompanhamento daquelas pessoas que nos procuram para o seu tratamento. Ele que é médico há 47 anos e dedicou todo esse tempo, toda essa vida à cidade de Juazeiro do Norte. Desde 1975 que ele clinica aqui em Juazeiro e que inspirou todos nós para seguir essa carreira maravilhosa que é a medicina, a arte de ser médico. Parabéns. Parece que eu andei mentindo, né? Eu me emocionei. Ah, que bom, que Muita bom. emoção. Que bom, que bom. Muita emoção. Eu fui buscar esses depoimentos Oh, coisa linda. e mexi com você para dizer que tinha colhido o contrário. É, para me instigar. É. Mas Tá que gravando. bom. Tá gravando sim, É. para mostrar se isso mexeu com você ou não. Mesmo demais. Eu sou muito emotivo. Extremamente emotivo. Extremamente. E ouvir isso dos filhos, né? Ave Maria. Ou seja, tudo que você disse tem um sentido, tem a essência. Tá aí o depoimento dele. E diga-se de passagem, isso eu não orientei nada, a minha produção foi lá e colheu o videozinho. Fale. Fale com o seu coração Isso é. e pode falar. Então, assim, foi tudo assim muito espontâneo, muito, então demonstra o carinho que... né? É isso. É isso. Fico muito emocionado. Que bom. Pois olha, eu acho que eu estou com 72 anos de vida, mais para lá do que para cá. Tenho mais passado do que futuro. Mas eu pretendo usar esse tempo que Deus vai me dar, e eu espero que Ele me dê muito, em trabalhar, exercer minha profissão e ser um cidadão juazeirense com muito gosto, com muito prazer e vibrando com as coisas da natureza que eu gosto de observar e com o crescimento exagerado de Juazeiro, que é o grande sonho, que era o grande sonho, o crescimento de Juazeiro, dos meus tios, especialmente do meu pai, um grande juazeirense. Só tenho a agradecer a você. Que bom, mas Um espera beijo um pouquinho. nessa maravilhosa. Mas São você... fantásticas em tudo e no controlador também. Mas Muito só um obrigado minutinho. pela oportunidade. Não, tem mais coisa aqui para você, mas eu só aqui vou só deixar registrado meu abraço para o doutor Thales, doutora Neila, doutora Emanuele, né? Doutora Emanuele e seus netos também, obrigado pela contribuição, pela sinceridade e pelo carinho que vocês têm pelo seu pai, um brilhante cidadão que abrilhantou o nosso programa de hoje. Também, é lógico, com a companhia de você. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo de apoio cultural. Vou só tomar uma água com o nosso convidado, que ele ficou um pouco emocionado. Daqui a pouquinho eu volto, é rapidinho. Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água, agora o nosso convidado está mais calmo, mais tranquilo. Quero aqui também mandar um abraço muito especial, muito carinhoso para a esposa dele, a dona Neila, uma pessoa que sempre nos recebe muito bem, que tem o maior carinho. Disse que não iria gravar um vídeo porque se emocionou, viu? Ela... Mas deixou registrado aqui, eu deixei para lhe dizer nesse finalzinho. E ela se emocionou e não conseguiu nem falar. Mas um beijo para você, dona Neila. Um grande abraço, viu? Quero agradecer e parabenizar pelo esposo. Doutor, muito obrigado. Foi ótimo aqui nosso bate-papo. Fiquei muito feliz, muito grato pela sua contribuição. E eu tenho certeza que você é uma fonte, sim, de inspiração para aqueles que pretendem ser profissional, ser homem, ser cidadão, ser um profissional de medicina. Muito obrigado. Eu já disse, né? É isso mesmo. Para poder ser um bom médico e um bom cidadão, basta não exagerar, basta seguir a receita do bom senso. Basta seguir a receita do bom senso. E procurar sempre o caminho do meio, porque a verdade está no meio. Nem o exagero de um lado, nem do outro. Procure o meio. No meio está a verdade. Não sou eu quem digo. Isso quem diz foi um grande filósofo grego.
Muito obrigado e estarei sempre à disposição dessa valorosa equipe de leite. Muito obrigado. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez ao médico Dr. Francisco de Assis Figueiredo Barbosa, que abrilhantou o nosso programa de hoje na temporada Personalidades que Inspiram. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal do YouTube, no site tvwebcariri.com e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que a pandemia continua, o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, segundo aqueles que entendem de saúde, ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19. Portanto, como desejamos a sua companhia diariamente, te peço do fundo do coração, não tenha medo, tenha cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Tchau, tchau, até lá.